Olá, sejam todos bem-vindos nesse nosso programa que trabalha como reprogramar, ressignificar, ter novas escolhas em relação a adicções. Como é que é isso na sua vida? Como é que está sendo isso na sua vida? Como é que você está em relação a adicções? Na verdade, existem vários níveis, vários graus. A gente sempre pensa no adicto como aquela pessoa que perdeu completamente o controle da sua vida, mas tem várias pessoas adictas em muitas coisas, ou seja, tendo relações com coisas, objetos, substâncias, remédios, café, etc., e de uma forma que não gostaria de estar tendo. E funcionam relativamente bem, dependendo do que é, mas ainda assim se veem adictos em relação a alguma coisa, que é diferente da questão da escolha, né, Joseph? Porque com escolha, você ainda diz, não, agora eu quero, agora eu não quero, eu posso tomar um cálice de vinho, mas eu não preciso tomar 2 garrafas, 3, ou quantas sem parar, né? Então, na verdade, você pode fazer escolhas, e a adicção é aquilo que justamente quando a pessoa se vê refém daquilo, a pessoa transfere psicologicamente o poder para algo que nem poder tem. O que você acha? É bem interessante. A maioria das vezes, quando a pessoa volta na adicção, né, que eu percebo, assim, que eu já vi algumas vezes, é quando a pessoa fala, eu não faço mais isso, eu não posso fazer mais isso. Aí quando ela começa a fazer, vira igual uma avalanche. Aí volta a adicção de novo. O que você acha disso? Sim, exatamente. Tem uma série de questões em relação a isso, né? Porque existem tipos de pessoas diferentes. Acho que o erro é justamente você querer tratar todo mundo igual. Acho que esse que é o grande problema, que eu acho que aí é que é onde o AA e o NA erram às vezes. Eles pressupõem que todo mundo que um dia já bebeu muito, se fumar um cigarro, se tomar um cálice de alguma coisa, vai voltar a ter o problema outra vez, né? Eu acho que depende da pessoa. Eu acho que algumas pessoas abusaram dessas substâncias, elas podem voltar a ter uma relação com essas substâncias de outra forma, se elas quiserem, né? Se elas não quiserem, elas podem resolver a vida delas de vez e ir para um estilo de vida muito mais saudável. É justamente porque aqui na PNL nós não somos nós não levantamos aquela bandeira de não, nunca beba, nunca fume, não é nosso papel aqui, né? O nosso papel aqui é te perguntar o que você deseja, o que nós podemos fazer por você, como nós podemos ajudar você, né? Então, eu não sei o que você deseja, né? Algumas pessoas acham que não podem nunca mais tomar um cálice de vinho, outras pessoas que eram alcoólatras hoje conseguem tomar um cálice de vinho, 2, um aniversário, em alguma coisa assim, e não voltar mais para isso. Eu acho que é de cada pessoa. Eu acho que se existe um risco da pessoa realmente perder o controle e voltar outra vez, ela deve considerar fortemente a possibilidade de tirar aquilo da vida dela. Eu acho que é uma possibilidade realmente. Eu, por exemplo, eu entendi perfeitamente. Eu não posso ter uma relação com cigarro, porque eu fumava muito, então, e me fazia muito mal. E era uma coisa que afetava muito minha saúde negativamente. Então, a minha decisão foi de que eu não fumaria mais. Eu não chegaria perto de um cigarro ou nada parecido, assim, porque me faria mal. Então, essa é uma decisão que eu tive. Outras pessoas têm outras decisões e conseguem realmente, ocasionalmente, depois, mas aí tem que fazer um trabalho muito bem feito das intenções positivas, né, daquilo que está por trás. Eu acho que se você pretende flertar com coisas assim outra vez, você tem que estar muito bem trabalhado, muito bem trabalhada para a coisa acontecer. Eu acho que a decisão é de cada um, né, do que deve fazer em relação a essa história. Mas vamos começar aqui e, e vamos falar hoje, vamos começar um processo que eu chamo de auto-coaching guiado, ou seja, o que você pode fazer, né, para poder construir esse resultado que você deseja para a sua vida. O que é auto-coaching? O que é coaching? O que é auto-coaching? E por que nós estamos falando sobre isso? Eu quero fazer apenas uma pequena introdução sobre essa questão, porque aqui no Brasil, da data que eu gravo aqui essa aula, nós ainda estamos sofrendo, já está melhor, nós ainda estamos sofrendo um período de caça às bruxas ao coaching, né? Porque muitas pessoas não credenciadas a instituições internacionais, não ligadas a instituições internacionais, acabaram se apropriando do nome coaching e fizeram todo tipo de
maluquice que se pode imaginar, irresponsável, não científico, enfim. E atribuíram isso ao coaching. Isso queimou muito o nome do coaching no Brasil. E nós que trabalhamos com coaching de uma forma séria e dentro de instituições internacionais como a SCI, que eu pertenço, que inclusive faz publicações científicas em jornais e periódicos científicos sobre coaching, inclusive onde coaching e psicologia estão estritamente ligados um com o outro na academia, acabamos sofrendo por conta disso aí. Mas coaching é um processo sério que foi desenvolvido mais recentemente, da data que eu gravo aqui, há uns 20 anos, mais ou menos, chegou aqui no Brasil com força em torno do ano 2000, 2000 e pouquinhos e tal. Nasceu com Tingal e quando ele se deu conta de que, na verdade, atletas eles teriam uma performance, um desempenho melhor, se ao invés deles ficarem muito pensando nas questões técnicas, de velocidade, aquelas coisas que o técnico tem que se preocupar, né, a equipe técnica, ele focalizasse mais na motivação, nas questões pessoais, na construção do significado do resultado e outras coisas assim. Ele conseguiu um resultado muito melhor com essas pessoas. E aí descobriu-se que isso não só poderia funcionar para atletas, mas para empresas, executivos e qualquer pessoa que deseje qualquer resultado na vida. E isso é o coaching. É um processo que ajuda você a sair de onde você está até onde você deseja chegar. Na verdade, aqui nós não vamos fazer um coaching, nós vamos usar ferramentas do coaching num processo de auto-coaching, onde todo esse processo aqui é um processo de auto-coaching. Por quê? Porque ele não é uma terapia. Ele é um processo onde você vai trabalhar um resultado interno, pode ser bem terapêutico, transformador, mas aqueles que realmente estão sofrendo muito com isso precisam fazer realmente um processo de terapia, um processo para trabalhar questões emocionais e psicológicas, embora várias técnicas aplicadas de programação neurolinguística ajudem bastante em relação a isso. Mas o coaching é um momento onde nós vamos sequenciar alguns passos, algumas coisas, para ajudar você a construir um resultado. Isso aqui não é um processo de coaching formal, porque é uma aula gravada, mas tem base no coaching, tem uma inspiração aí no processo de coaching que eu desenvolvo. Né? Então, a diferença entre coaching e terapia é exatamente essa, que a terapia é voltada para trabalhar sua história, suas questões emocionais, os problemas emocionais, e vai fundo nesse processo, enquanto o coaching é um processo onde você vai trabalhar o resultado que você quer construir, não necessariamente fazendo uma terapia ou mexendo nas causas, origens, história da pessoa. Você vai ajudar a pessoa com várias ferramentas a construir um resultado que a pessoa deseja. Então, nós vamos nos inspirar aqui para isso. Eu vou dando essa aula e eu quero pedir que você vá vendo essa aula, vá parando essa aula, porque eu vou falar sobre várias ferramentas, várias coisas, várias possibilidades, para que você possa fazer anotações, para que você possa escrever, para que você possa fazer o que você quiser. Eu vou dar um exemplo aqui muito voltado para a questão do tabagismo, mas nós vamos comentar aqui como é que você pode, independente do cigarro, usar isso de várias maneiras em relação a vários outros tipos de adição, como adição alimentar, alimentação em excesso, bebida doce, o que você quiser. Nós vamos comentando aqui na medida em que a coisa for acontecendo. Então, começando, o processo de mudança ele vai em etapas, né? Tem um momento que você nem sabe que você pode fazer alguma coisa sobre esse processo. Muitas pessoas, essa semana mesmo eu falei com uma pessoa que quer parar de fumar, e ela disse assim, eu não acho que eu consiga parar de fumar, não consigo me ver sendo possível. Por quê? Porque essa pessoa ainda não sabe as ferramentas, os processos, não conhece um trabalho e um processo que pode ser feito, que pode levar com que alguém pare de fumar, relacione-se com substâncias e pessoas de outra forma, que não é uma forma de codependência, de projeção, de adicção. É possível ter um resultado diferente. Então, tem um momento que você nem sabe que você pode fazer alguma coisa. Tem um momento quando você começa a mexer nesse material, usar e fazer outros processos que você começa a se dar conta, né? Você sabe que você ainda não sabe e começa a saber. É o que você sai da incompetência inconsciente, que você nem sabe o que pode ser feito, até o momento que você sabe o que você não sabe ainda. Você sabe que existe o que saber, o que aprender, mas você ainda não aprendeu.
mas você começa a ganhar, né, um conhecimento, a mapear aquilo que é possível, que é a fase onde a maioria de vocês está, porque essa aula, quem dá é uma das aulas iniciais do processo, nós estamos, se não me engano, na nossa quarta, quinta aula, alguma coisa assim, onde você está trabalhando aí vários aspectos importantes e está começando a mapear o que você pode fazer, as informações sobre todas essas coisas. Vai ter um momento que, de tanto trabalhar, repetir as ferramentas, somente aqueles que fizerem o que eu estou falando para fazer, que fizerem os exercícios, que praticarem, que se dedicarem, que escreverem, que trabalharem, que deixarem o cérebro trabalhar, vão começar a chegar num outro nível, que é a competência consciente, subindo aqui para cima, né, para o quadrante de cima. Você está saindo nessa curva aqui, né? Saindo do não sabe que não sabe que não sabe, e agora você sabe que sabe, ou seja, você vai começar a operar as ferramentas. Muitos já devem estar começando a experimentar isso. Você fez o que nós ensinamos até agora, praticou, já fez os exercícios que nós fizemos, você já deve estar começando a experimentar algumas coisas dentro de você. E esse senso vai aumentando, até que um dia, em algum momento, você vai chegar na competência inconsciente. A competência inconsciente, que é o próximo passo, é quando você, de tanto que você está fazendo, você já não precisa controlar o processo. Você já tem aquele processo da PNL, da hipnose, do coaching funcionando dentro de você tão forte que você já nem está mais controlando conscientemente. Por isso que é competência inconsciente. Porque você é inconsciente, ou seja, você nem tem mais controle consciente da competência que você desenvolveu. É o motorista que não precisa ficar pensando em como dirigir o carro, é um instrumentista que, de repente, não precisa ficar pensando racionalmente como que vai executar um instrumento. Ele executa, seja o piano, violão, flauta, ele vai lá, os dedos mexem, a mão, o corpo, a coisa vai num processo, ele não precisa ficar pensando nisso, né? Porque a coisa já está ali, né? Ele pensa o mínimo, mas a maior parte acontece sem que ele precise fazer qualquer grande esforço, porque grande parte da forma como ele e ela faz está num processo inconsciente já muito forte. A maestria, quando você chega além disso, além de você ser competente e inconsciente, ou seja, de você não precisar monitorar o que você faz, você ainda encanta, você ainda produz coisas fabulosas, incríveis. Isso é a maestria. E a minha ideia é que vocês caminhem nesse ciclo de aprendizagem, porque, de acordo com o Richard Bandler e outros, vocês estão aprendendo aqui coisas novas. Esse processo é, no fundo, um processo de aprendizagem. Vocês estão trabalhando um processo de aprendizagem aqui. Vocês estão aprendendo coisas novas. É terapêutico, mas é eminentemente aprendizagem. Então, vocês estão aprendendo a confiar em vocês, a dar passos. E por isso eu vou dizer outra vez aqui, para ficar bem claro para todo mundo aqui. Eu não posso garantir que vocês vão parar de fumar, beber, se drogar, etc. Mas eu posso garantir que aqueles de vocês que se dedicarem ao processo, ao trabalho, fizerem os exercícios, vão ter uma excelente oportunidade de conseguir resultados. Todos os resultados que as pessoas conseguem, eu consegui, várias outras pessoas vêm justamente da dedicação. Não adianta só você assistir às aulas passivamente. Isso não vai ajudar vocês. Vai ajudar alguma coisa, mas não vai ajudar muito. Você tem que fazer os exercícios, as práticas, as tarefas que vão ser passadas aqui. Não só uma vez, mas várias vezes, a quantidade de vezes aqui. Toda vez que tiver uma indução, que eu pedi para você fechar os olhos, respirar e fazer alguma coisa, algum trabalho imaginativo, no mínimo 21 vezes você precisa fazer esse trabalho. Ah, André, mas vai levar muito tempo, tem vários, não importa. Esse tempo que você vai gastar, né, é um tempo que você vai investir num processo que você vai mudar, que você vai reestruturar. Dedique-se ao processo e esse é o melhor resultado que você pode conseguir para você aí nesse caminho. Então, vamos ver algumas tarefas de coaching aqui para ser mais saudável, parando de fumar, parando de beber, parando de se drogar. Vamos ver como é que a coisa acontece. Então, uma das tarefas de coaching que eu quero que você faça é construir a sua roda da vida. A roda da vida do coaching é um mapeamento da sua vida. É isso que é a roda da vida. Se você parar para pensar, né, você vai dizer, mas por que tem duas rodas da vida? Porque você está hoje de um jeito e você quer estar de outra forma. Então, a primeira coisa que você precisa estabelecer é onde eu estou nesse processo. Onde eu estou? O que eu estou fazendo? Como é que é hoje? Hoje, exatamente hoje, onde eu ainda bebo, fumo, sou codependente emocional, abuso do café, abuso do álcool, seja lá do que for, ou de tudo isso ao mesmo tempo, onde eu estou?
Então, você vai completar essa roda da vida. Eu vou ler por vocês o que é a roda da vida. Vocês veem que é o mapeamento da vida como um todo. É o primeiro passo para você saber onde que você está nesse processo como um todo. Então, você tem um ambiente físico, onde você vive, onde você mora, onde você trabalha. Como é que é esse ambiente físico? Isso aqui vocês veem que é um gráfico que vai de 0 a 100, onde 0 é nada, é ruim, péssimo, e 100 é muito bom, excelente. Então, você gosta de onde você vive? Se você disser que não, que é ruim, que tudo é ruim, o trabalho é muito ruim, o ambiente que está relacionado à questão da adicção é muito ruim, né? Ou seja, é péssimo onde eu moro, onde eu trabalho, tudo é péssimo, e isso eu não tenho onde ficar, não me sinto confortável, invadido, isso acaba contribuindo, né, de alguma forma para a adicção. Né? Tudo aqui é pensado na questão da adicção. Então, você vai ver, vai colocar aqui provavelmente abaixo de 50. Então, você pode colorir com pincéis coloridos, né, giz colorido, ou simplesmente atribuir notas, né? Quanto que você dá a nota no ambiente físico de 0 a 100? É 50? É abaixo de 50? Acima de 50? Então, você tem que pensar e atribuir. Segundo, saúde. Como está a sua saúde? Né? Honestamente. Como é que está a sua saúde? O seu corpo, sua saúde? Você tem mais problemas do que coisas boas ou tem muito mais coisas boas do que problemas naquilo que se remete à saúde? Você pode dividir, se você quiser, em saúde física, saúde mental também. Embora tudo isso seja saúde, essa divisão do físico e do mental é muito mais didático, porque no fundo você é uma coisa só. E é muito importante que você cada vez mais tenha esse senso de inteireza, né, de que é uma coisa só. Então, de 0 a 100, carreira. Como é que está seu trabalho? Se você estuda, se você trabalha, se você se dedica a algum hobby ou atividade que te ocupa bastante, não interessa o que tem, teria essa função de dedicação, de atividade. Como é que é isso para você, de 0 a 100? Está funcionando? Está muito bom? Não está funcionando? Está ruim? Como é que seria isso? Desenvolvimento pessoal. Como é que está o seu desenvolvimento? Você está se desenvolvendo enquanto pessoa? Você está fazendo por onde crescer, se desenvolver, aprender, evoluir para alguma coisa? Como é que está isso na sua vida? De novo, uma nota entre 0 e 100. Relacionamentos. Inúmeras pesquisas apontam a importância de relacionamentos bons e saudáveis para a saúde física, inclusive, funcionamento do sistema imunológico, uma longevidade maior, tudo isso. Então, como é que estão seus relacionamentos? A maioria dos relacionamentos é ruim, está abaixo do desejado, aí você vai colocar aqui abaixo de 50. A maioria dos relacionamentos estão acima, né, da metade, ou seja, estão tendendo a ser bons e saudáveis e positivos, então vai ficar acima de 50 aqui. Espiritualidade. Aqui é uma questão que vai depender muito de cada pessoa. Né? Para algumas pessoas não tem sentido a espiritualidade, seria uma questão mais existencial. Como vai a vida e a minha existência? Eu vivendo, existindo, vivendo a minha vida é uma coisa boa, não é uma coisa boa? E para outros existe uma dimensão espiritual. Para vocês que acreditam na dimensão espiritual, existem coisas boas? Você está bem com isso, com essa dimensão na sua vida? Você não está bem com isso? É porque aqui nós respeitamos vários mapas e trabalhamos com vários mapas diferentes. Dinheiro, como é que está dinheiro na sua vida? Ou prosperidade, como eu prefiro aqui. Você está prosperando? De repente, se você não tem muito dinheiro, mas seu dinheiro rende, você consegue investir, você consegue fazer o seu dinheiro crescer, você pode não ser milionário. Tem gente que é milionária e está em uma decadência grande e perdendo dinheiro continuamente. Então, a pessoa tem muitos bens e tal, mas ela está perdendo. Então, por isso que eu gosto de prosperidade mais do que dinheiro, propriamente dito. Como é que está isso na sua vida? Tá bom? Tá bom? Divertimento e lazer, que é uma coisa muito importante também. É o equilíbrio, né? Principalmente aqueles que têm uma longa jornada, vão ficar muito tempo dedicados a alguma coisa para colher frutos. É crucial, fundamental que você tenha divertimento e lazer. Como é que está isso na sua vida? Então, eu quero que você, com calma, pense, não apenas dê uma nota, pense, pare, leve o tempo que for necessário para fazer essa tarefa. Na verdade, são duas tarefas aqui. Uma delas, você vai levar o tempo que for necessário, que você precisar, para definir como tudo isso está na sua vida hoje. Então, a sua tarefa é definir
como está a sua vida toda hoje. E é interessante se você puder realmente imprimir isso aqui, ou fazer no papel e colorir. Colorir é muito interessante porque dá uma dimensão de tamanhos, como se fossem fatias de pizza, ou de uma torta aqui, como você está vendo. Então, dá uma dimensão de ver o que está muito maior, muito menor, os contrastes entre as fatias, né? Por exemplo, às vezes a saúde física de uma pessoa está baixa, a carreira está muito alta, o dinheiro está alto, mas relacionamento, saúde, desenvolvimento pessoal está lá embaixo. O que significa esse conjunto? Porque eu quero que não só você preencha a roda da vida, mas eu quero que você preencha um senso do que significa o resultado final da roda da esquerda, que é onde você está hoje. Até que você tenha um retrato de como você está hoje e o que significa cada fatia e o conjunto. É muito importante, porque isso traz autoconsciência, isso traz reflexão. Isso é muito importante para a gente aqui. Em seguida, você vai completar a roda do estado desejado. Ainda não é a meta final, ainda não é o que exatamente você vai terminar. Eu sei que a primeira coisa que você vai dizer é que tudo devia estar 100. Eu não sei. Né? A gente tem que pensar nesse estado desejado num tempo onde você vai fazer uma mudança. No coaching seria, quanto tempo vai durar o coaching? Geralmente o coaching dura em torno de 90, 60, 90 dias, dependendo de como você marca as sessões e tal, aproximadamente. Então, o que é razoável e realístico de mudar em 90 dias? Então, você tem que começar a parar para pensar, o que é realístico de eu pensar em mudar em 90 dias? O que é realístico de eu fazer? E olhar aqui para você e completar. Você vai se imaginar lá. Imagina que passou 90 dias, por exemplo, 6 meses, não sei. Talvez você possa fazer uma projeção de 6 meses aí de mudança. O que vai acontecer em 6 meses? O que é realístico de pensar que você vai conseguir mudar, que você vai conseguir modificar em 6 meses? O que é realístico? E aí você vai se imaginar lá no futuro. O melhor exercício é você imaginar que você chegou lá, que você caminhou até lá, que você chegou lá. E chegando lá, você experimenta esse resultado. Chegando lá, você vive, vê, ouve, sente, experimenta em detalhes esse resultado. Então, quando você vê, ouve, sente, experimenta isso outra vez, de novo, está lá vivendo esse resultado, no que é realístico de ser construído em 6 meses. Nada de imaginar aquelas coisas mirabolantes que vão muito além. Se você fizer algo mirabolante, ótimo, vamos comemorar juntos isso. Mas eu quero, a princípio, que você tenha o pé no chão e você estabeleça aquilo que você acha que pode fazer por exemplo, 6 meses. Vai depender do tempo que você determinar que você vai estar avaliando. E você vai fazer a mesma coisa, né? Ou seja, o que mudou nesses 90 dias, 6 meses, dependendo do que você está vendo aí, e também vai preenchendo tudo aqui naquilo que é realístico de fazer. E você também vai depois fazer uma avaliação do que significa essa roda do estado desejado, que é essa roda da direita, preenchida como um todo. E aí, depois que você completar essa tarefa da roda da direita, você vai fazer o que a gente chama de análise contrastiva, que é você pegar a roda da esquerda, colocar de um lado, a roda da direita, colocar do outro lado. E aí você vai comparar as duas. O que elas têm de diferente, de semelhante? O que você aprende comparando uma com a outra? Isso é um processo na PNL, que se chama análise contrastiva, que é um poderosíssimo processo. Quando você coloca duas coisas distintas, porém com alguma relação, e compara essas coisas, o seu cérebro, inconscientemente, começa automaticamente a buscar uma resolução das diferenças entre essas duas coisas que você está comparando. Então, gaste algum tempo escrevendo, fazendo anotações, observações. O que significa a diferença, as semelhanças entre a roda de hoje e a roda do estado desejado, onde resultados vão estar disponíveis para você dentro desse tempo determinado. Você vai comparar o que eu aprendo, inclusive como eu posso melhorar e consolidar melhor a roda da direita do estado desejado quando eu comparo com a roda do estado atual. Que insights? O que eu tenho? O que eu devo fazer? Por onde começar? Quais são os próximos passos? É importante que você escreva isso. Quais são os próximos passos que fazem sentido para eu começar a construir a roda da direita fazendo esse contraste, né?
Então, isso que eu desejo. O que você acha desse exercício, Joseph? Eu sei que você conhece, né, esse trabalho. Eu queria que você me dissesse o que você acha, qual a importância que você acha que tem, né, da pessoa fazer esse contraste, né, do estado atual, do estado desejado em geral, e principalmente com a roda da vida. Aí realmente a roda da vida é fantástica, né? Você vê a vida como um todo. Eu acho fundamental a pessoa fazer, acho que cada 3 meses. É bom, né, para analisar, para ter uma medida onde você quer chegar e se está chegando do ponto A para o ponto B. Então é bem interessante. É isso aí, porque, na verdade, é um instrumento, uma das funções do coaching para vários autores é gerar reflexão. E a roda da vida é uma oportunidade de reflexão sobre a sua vida, como ele disse muito bem. Você vai pensar sobre a sua vida, você vai pensar como eu estou vivendo a minha vida. E áreas chaves, isso é existem outras rodas de outros autores, mas essa é a mais famosa, é a mais usada, né, vamos dizer assim, no coaching. E por quê? Porque faz um mapeamento da vida, né? Então, antes de você começar a pensar em mudar, né, você precisa pensar na vida como um todo, até porque essa mudança será uma mudança sistêmica. Ela vai mexer no sistema, a sua vida é um sistema. Você é um sistema e você está dentro de uma família, de um trabalho, você ganha dinheiro, você se desenvolve enquanto pessoa, se relaciona, tem momentos de divertimento e lazer. Muitas vezes a adição está ligada ao divertimento e lazer, talvez você tenha que rever isso. Como é que você faz isso? Eu me lembro que eu passei a ter divertimento e lazer, inclusive com as pessoas que fumavam, e eu passei a ter uma atitude, um comportamento diferente lá, voltado para outras coisas. Aumentei o desenvolvimento pessoal, o senso de saúde, existencial, etc., da vida, em relação a isso. E até prosperidade, porque eu passei a economizar mais parando de fumar, né? Então, é algo para você parar para pensar. Então, eu acho muito importante esse caminho inicial que nós estamos fazendo, que nós estamos preparando o cérebro para fazer a mudança. Nós vamos fazer muitos processos mais profundos, mas para que você tenha sucesso lá na frente, quando nós fizermos esses processos profundos, é de fundamental importância que você, nessa fase, nessa etapa que você está aqui, que você ajude o cérebro a determinar esses parâmetros, né? Porque tudo na vida tem a ver com critérios. São critérios que você tem que te fazer ir para um lado e não para o outro, numa direção e não para outra. Então, quando você estabelece a roda da vida e algumas outras das coisas que vocês vão fazer aqui, você começa a estabelecer referências, critérios. Isso vai ajudar você a continuar navegando, continuar caminhando aí no processo como um todo. Nós já estamos dando muita coisa mastigada aqui para vocês, né? Então, sigam o caminho. Então, não continuem, parem aqui, façam pausa até que vocês completem esse trabalho. Estado atual, roda da vida, cada uma, o que significa com calma e o que significa como um todo. Depois, estado desejado. Não adianta só preencher o estado desejado vazio. O estado desejado precisa estar relacionado com o tempo, né? Quanto tempo? Estou falando de 30 dias, de 90 dias, estou falando de 6 meses. Faça o que for, o que você sentir que é o mais adequado agora. Depois, lá na frente, você faz uma nova roda do estado desejado, comparado onde você está. Faz um novo par do estado atual, do estado desejado. De novo, cada área, o que você pretende, se imagina lá no futuro, vivendo, ensaiando esse futuro e essas mudanças, e de lá de dentro da imaginação, onde você vivencia isso também é PNL, né, o futuro onde você experimenta isso, você vai dar essas respostas. Depois você sai desse futuro e você vai comparar e contrastar as duas rodas da vida. O que eu aprendo quando eu comparo a roda da esquerda com a direita e saia tendo ideias, e principalmente ideias que levem a ações. O que eu vou fazer hoje, amanhã, depois, semana que vem? Quais são os próximos grandes passos que eu vou colocar em prática para que isso aconteça? Quais são eles? Os próximos grandes passos. O que eu vou fazer hoje, amanhã, depois? Se vocês não aprenderem mais nada nesse curso, eu quero que vocês aprendam isso. O que eu vou fazer hoje, amanhã e depois? Toda vez que a gente ensinar alguma coisa aqui, que nós comentarmos alguma coisa, toda vez que nós comentarmos alguma coisa, falarmos alguma coisa, eu vou pedir que você sempre se pergunte, independente da gente pedir isso ou não, o que eu posso fazer hoje, o que eu posso fazer amanhã, o que eu posso fazer depois para poder lidar com todas essas coisas. E seguindo aqui no processo,
eu quero que você faça um painel também do estado atual, do estado desejado. Eu tenho uma sugestão aqui, né, em relação ao cigarro, né, porque o cigarro ele já tem aquelas imagens atrás, né, tudo isso aí vem de imagens que tem atrás da carteira de cigarro ou outras que você acha na internet. A pessoa morrendo de câncer, com efizema, com impotência sexual, a pele indo para o espaço, gerando câncer de pele, gangrena, o pulmão preto. Então, tudo isso você vai colocar à esquerda, você vai fazer um painel à esquerda, e você vai colocar tudo isso à sua esquerda. E à sua direita, você vai fazer um painel que tem a ver com o estado desejado. Na verdade, isso é como se fossem imagens da roda da vida do estado atual, ou do que pode gerar no estado atual, ou do que isso gera ou pode gerar, e imagens do que pode gerar no estado desejado. Saúde, bem-estar. Então, você tem aqui à esquerda uma série de coisas que levam ao desconforto, a doenças físicas e consequências terríveis para a vida de uma pessoa, morte prematura, etc. E à direita, pessoas saudáveis, felizes, com harmonia, bem, vivendo muito bem. Qual é a ideia disso? É fazer mais análise contrastiva, é usar mais dessa técnica da PNL, que é muito importante, que é a análise contrastiva, onde você vai contrastar, vai botar o cérebro para ficar trabalhando nessa diferença, né? Para trabalhar essa diferença. Então, o que eu quero que você faça? Que você recorte imagens que representam o estado atual, onde você está, o que você está vivendo, o que você está experimentando, o que você pode vir a experimentar. Talvez você ainda não tenha câncer, talvez ainda não tenha tido gangrena, ainda não tenha tido o pulmão todo preto, câncer de pulmão e tal, mas isso é bem possível de acontecer se você não parar de fumar. É a mesma coisa se for bebida, se for o abuso do alimento, a obesidade, as consequências da obesidade, que podem trazer para a vida da pessoa, se forem relacionamentos afetivos doentios ou abuso de substâncias como cocaína e outras coisas assim, o que você quiser. Pesquise as consequências, ache imagens sobre isso e coloque à esquerda. E ache imagens que representam as mudanças, a saúde, o que é possível construir, se você resolve inconscientemente isso. E coloque à direita e monte um painel mesmo. Isso você pode fazer no computador, você pode colocar num PowerPoint. Eu acho que bom que você imprima isso e você coloque em um lugar que você vai ver todo dia. Deixe durante um tempo isso, por exemplo, no espelho onde você escova os dentes, na parede. Por exemplo, você trabalha muito no computador, coloca ali na frente, onde você fica vendo todo dia, ou se não quer levar isso para o trabalho, em casa, né? No armário, onde você vai abrir todos os dias para pegar a roupa para vestir, a água, você tem que beber água, né? Então, põe na geladeira. Por quê? Que é para você fazer um bombardeio, você está ativando o sistema reticular ativador ascendente. O sistema reticular é responsável pelo foco, justamente. Então, quando você faz isso, você foca e foca na discrepância, foca no contraste e ajuda você a perceber bem, a focalizar. Eu sei que pode ser desconfortável olhar para as coisas da esquerda, mas essa é a ideia. O desconforto da esquerda vai levar à busca do prazer, que é aquilo que está na direita. Então, esse é um primeiro contraste daquilo que você precisa. E tem um outro painel separado também, só da direita, né? Só com as coisas que você vai conquistar, obter. É importante ter esse do contraste para você fazer durante um tempo. Aí, pelo menos durante um mês, você ter esse mapa do contraste, até ter esse mapa do contraste, até você realmente parar de usar a substância, o cigarro, ou modificar significativamente isso, e mais um pouco depois. E ter um painel da direita só, bem grande, bem amplo, com imagens que representam o sucesso, a conquista, a vitória, a superação, tudo aquilo que você vai obter. E também colocar em vários lugares da casa. Eu tenho aqui, não para isso mais, mas para outras coisas. Eu tenho no meu banheiro um painel, tenho na escada que eu subo, todo dia eu tenho que abrir a porta, eu olho para o painel que está ali. Às vezes eu nem olho, mas a minha mente inconsciente olha. E tem lá as coisas que eu quero e justamente são as coisas que estão acontecendo na minha vida hoje. Tá? E é bem interessante. Então, é bacana que você faça isso, porque é um poderoso processo de programar o foco
da mente. De vez em quando, você dá uma olhada no painel, pensa sobre ele, reflete, sente, vê, ouve, anota, planeja coisas. Mas só de você passar por ali o seu olho, puf, ficar ali, né, recebendo bombardeio diário, muitas e muitas vezes durante o dia, desses painéis, tanto esse quanto o Sol do Estado Desejado, já vai ajudar a programar o foco da mente. E aí, Joseph, tem aquelas pessoas, né, como a gente estuda PNL, que não são muito visuais, né, porque isso aqui é um exercício muito visual. Nós aprendemos na PNL que algumas pessoas são mais visuais, são mais voltadas para a imagem. Imagem funciona para muita gente, mesmo para quem não é só visual. Mas tem, por exemplo, eu tive uma cliente uma vez, que inclusive eu ajudei ela a parar de fumar, que ela era muito auditiva. E essa cliente, ao invés de ter imagens, ela criou playlists, né? Então, ela criou uma playlist, ou seja, uma lista de música do estado desejado, ou seja, quais são as músicas que comunicam o que de bom, que representam superação, conquista, vitória. Então, ela usava, em vez de imagens que não diziam muito a ela criou uma playlist toda vez que ela queria se sentir pensando no futuro, quais músicas, numa sequência, representam pensar no futuro, valores, falas e melodias que têm a ver com isso que a pessoa quer. E funciona muito melhor para ela. O sinestésico predominante, que é aquele que é mais voltado para as sensações, vai precisar, por exemplo, criar experiências. Então, que experiências para o futuro? O que ele pode fazer para mexer o corpo e ter experiências físicas saudáveis que têm a ver com o futuro, para pensar no futuro? Você pode até montar o painel visual, que eu acho que é sempre bom, e aí, se você for mais auditivo, ouça músicas ou pense nas músicas quando você vê o estado desejado. E se você tiver, por exemplo, músicas para o estado atual, né, músicas de fossa, de depressão, músicas que representem sofrimento, você pode associar o painel aqui da esquerda, né, do estado atual. E se você tiver músicas que representem superação, vitória e tal, você ouve pensando no estado desejado. E aí é usar a imaginação, né? Se você é muito mais sensível ao som, às sensações, agregue sons e sensações também. E tem o pessoal do diálogo interno também, que são os auditivos digitais, aquelas pessoas que falam muito consigo. Então, fale consigo sobre onde você está olhando para essas imagens e fale consigo sobre as mudanças que você pode fazer também. O que é, assim, muito interessante, né? Porque é uma forma de você estimular a sua mente, é um trabalho poderoso com a mente, que você vai fazer de uma maneira muito suave, de uma maneira muito tranquila. Você basicamente vai plantar uma coisa lá inconscientemente e vai deixar a mente trabalhar. E aí, quanto tempo você vai usar o painel? Eu ficaria até você dar o trabalho por visto. O que as pessoas podem fazer, eu, por exemplo, renovo o meu painel a cada ano e meio, alguma coisa assim hoje, que não tem mais a ver com fumar, nem nada disso, né? Mas eu renovo o meu painel hoje a cada ano, 1 ano e meio, eu pego lá, eu construo um novo painel e distribuo. E faço isso há anos já. Já me perguntaram se isso era alguma religião, alguma superstição aqui em casa. Isso aqui é uma religião sua, é misticismo, é simpatia? Eu digo, talvez. Mas eu estou usando PNL, na verdade. Isso é PNL. É você estimular a mente. E funciona, gente, funciona. Isso sozinho é uma parte de um todo que nós estamos construindo aqui. Então, é muito importante que você também pare aqui agora e construa o seu painel do estado atual, do estado desejado, em relação a essa substância, ou alimento que você abusa, ou o estado de comer demais em geral, ou relacionamento não codependente, imagens que representem isso. Mas qual é a imagem do relacionamento codependente? Não sei. Ache metáforas, símbolos, né, pinturas, talvez, que representem simbolicamente, metaforicamente, onde você está, e outras imagens que representam aquilo onde você deseja chegar. Você já usou, Joseph, esses painéis? Como é que foi para você usar esse tipo de painel? Já usei várias vezes, funciona mesmo, é muito bom. Isso é bem É, legal. é bem legal. Porque Estimula a mente você independente. passa ali, né? Você lembra todos os dias do foco onde você quer chegar. Então é bem interessante. É isso aí. Então, são tarefas que é bom fazer nessa etapa aqui do processo onde nós estamos,
porque vão ajudar bastante você a se preparar para depois nós definirmos as metas, aquilo que nós queremos, os resultados. Vamos fazer um trabalho em cima disso bem legal. Para Pode colocar no celular também, né, André? Eu coloco no celular. Exatamente. O celular está todos os dias na mão, né? Então fica mais fácil de lembrar. Mas eu preciso que você justamente alavanque essa mudança. Então, eu vou passar uma outra tarefa que pode ser desafiadora. No caso, aqui, por exemplo, o tabagismo, né, como eu falei. Então, pesquise na internet ao menos 5 casos de pessoas que morreram em decorrência do tabagismo e 5 casos de pessoas que superaram com sucesso o vício. Não só no tabagismo, mas no álcool, na droga, na relação codependente. Então, faça uma pesquisa também de contraste. De novo, nós estamos aumentando o contraste, né, como eu faço no meu método de coaching, entre o estado atual e o estado desejado. Porque antes de estabelecer a meta propriamente dita, você tem que definir bem onde você está e onde você quer chegar. Então, é outra tarefa também. Pegue 5 casos, pesquise 5 casos de pessoas que morreram com consequências nefastas, seja lá do que for, ou então que sofreram muito, às vezes você não morreu por dependência emocional, nem nada disso, mas quem sofreu muito com isso, e 5 casos de pessoas que superaram isso e que relatam, compartilham. Isso hoje, gente, na época do YouTube, na época da internet, do TikTok, de tudo isso, você acha fácil, mas eu quero que você tenha 5 de cada. Né? Estude primeiro 5 casos das pessoas que tiveram consequências negativas e anote, identifique um padrão, alguma coisa semelhante, similar, e 5 casos de pessoas que superaram e venceram, seja lá o que for, que você experimenta a adicção, e você também vai experimentar o que houve, o que aconteceu, o que tem de parecido. Depois, de novo, você vai fazer um contraste das duas coisas. Você vai comparar aqueles que pereceram, o que sofreram, aqueles que venceram. E estudar, né? Refletir o que tem em comum. Tudo isso, junto com a roda da vida, junto com aquelas imagens, vão ajudar você a começar a criar um parâmetro, padrões, parâmetros, referências internas. Vai ficar muito mais fácil depois a decisão de modificar seu estado de vida, de buscar algo mais saudável, melhor para você, se você fizer esse trabalho inicial. Tudo vai ser muito mais fácil se você fizer isso também. Eu sei que pode ser desafiador, principalmente ouvir esses casos ruins, complicados, onde as pessoas sofreram, mas você precisa disso, porque muitas pessoas que ficam no vício, na adicção ou adição, elas negam isso, elas ficam em negação. Negação é justamente, elas sabem que a coisa acontece, mas elas dissociam. Elas como se elas fizessem um acordo de minimizar a percepção do sofrimento e ficar só com a coisa aparentemente boa. Você precisa entrar em contato com a coisa, você precisa saber das consequências nefastas, ruins, negativas, da dor, do sofrimento. Você precisa saber disso. É preciso que você conecte-se com isso também. Assim como eu quero que você se conecte com aquelas pessoas que superaram, para nós aumentarmos mais ainda esse contraste. E aos poucos eu quero que você vá relacionando tudo isso, guarde todo esse material, e eu quero que você vá fazendo um grande estudo sobre si mesmo, sobre si mesma. Na roda da vida, onde eu estou, onde eu quero chegar, é o primeiro passo, as imagens de onde eu estou, onde eu quero chegar, e esses estudos de caso, de quem se ferrou, onde eu estou, e onde superaram e que tem a ver com onde eu quero chegar. Eu quero que você compare esses grandes, você está fazendo 2 grandes blocos, né? 2 grandes blocos, eu quero que você compare esses blocos progressivamente. Isso vai fazer no seu cérebro um efeito muito grande. Isso dá um pouquinho de trabalho, mas é um processo com base no coaching. É para isso que foi feito mesmo, para justamente inspirar em você alguma coisa um pouco diferente. Aí. E outra coisa também que é muito importante, né, para a gente hoje, aí, já praticamente finalizando o nosso trabalho de hoje, é pensar, uma coisa muito importante do nosso trabalho de hoje é você pensar na intenção positiva. Né? De acordo com a programação neurolinguística, por trás de todo comportamento existe uma intenção positiva. Nós vamos ver isso depois. Né? Ou seja, o que significa isso? Que você aprendeu, através do cigarro, da bebida, da droga, do relacionamento doentio, buscar algo de grande importância para você. Você vai dizer, mas eu odeio cigarro, eu odeio ser drogado, eu odeio a codependência. Você odeia a codependência, mas tem uma parte sua que
pensa que está tirando daquilo ali alguma coisa importante. E tá mesmo, porque você aprendeu. Eu, por exemplo, eu me lembro que eu fumava para relaxar, ter prazer, pensar, refletir, ficar comigo mesmo, me divertir, me conectar com as pessoas. Já tem 7 intenções aqui boas, né? Tudo isso é bom, só que o cigarro não é bom, mas o que está por trás disso é bom. E, entre outras coisas aqui que eu nem citei, com certeza tinham mais de 10 coisas. Então você precisa começar a mapear os momentos onde você usa aquela substância e o que você está tentando através da substância naquele momento. Ou seja, quais são as razões, emoções e crenças que sustentam o tabagismo ou a adição, ou a drogadição, ou a relação com a dependente, ou o abuso da alimentação ou do café. Então, essa parte que te mantinha adicto naquilo ali, queria fazer o que por você através da adição, nos vários momentos onde você fumava, se drogava, bebia. Aí está escrito fumava, mas é qualquer coisa que você queira. Porque o problema da adicção é que você não faz isso uma vez só. Né? Você usa o cigarro, a bebida, a alimentação em vários contextos diferentes, para várias razões diferentes, com vários motivos diferentes. E você precisa mapear todos, porque não existe um só. Você tem que descobrir, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, né? O que buscava através do fumo, por exemplo, depois do almoço, energia. No segundo momento, né, diante de problemas, relaxar. Na situação social, me conectar com as pessoas que eu gosto. Então, eu tenho 3 momentos diferentes onde o cigarro ele era usado para várias coisas diferentes, né? Energia, relaxar, sabe, um oposto do outro. Energia, relaxar, refletir, conectar com pessoas, já são 4 aí. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é identificar os vários momentos onde você se torna adicto da pessoa, da coisa, da substância e tal, todos os momentos que você puder. Primeiro, identifica todos os momentos, para tudo, identifica o momento 1, 2, 3, 4, 5, até você não ter mais momento para colocar. Depois você vai em cada um deles e se pergunta, essa parte minha quer fazer o que por mim com o cigarro, por exemplo, no momento da interação social, no momento depois do almoço, no momento em que eu estou sozinho pensando. E aí você vai descobrir valores, funções, valores, energia, reflexão, conexão. Você sempre vai identificar funções e valores. E aí você vai identificar lá tudo isso. É a primeira coisa que você precisa fazer. Porque aí você vai também identificar, no estado desejado, quais as razões, emoções e crenças sustentando minha escolha de ser mais saudável. E aí você vai pensar em cada um daqueles momentos e vai fazer novas escolhas para aqueles momentos, novas escolhas para ter aquilo. Então, vamos pensar aqui no exemplo do cigarro, no exemplo do cigarro aqui, que eu dei, a pessoa ela usava depois do almoço para ter energia. Então, que de outras formas eu posso ter energia, que não através do cigarro? E o que mais eu posso fazer depois do almoço? Eu me lembro que uma das coisas que eu comecei a fazer muito foi para relaxar, né, eu aumentei muito a minha relação com a hipnose e induções hipnóticas. Hoje eu faço hipnose todos os dias, praticamente, depois do almoço. Sempre que eu posso, nem sempre eu posso, mas quando eu posso, eu faço. Tiro 1 hora, tanto que eu nunca atendo ninguém 1 hora, 2 horas, porque nesse horário eu estou sempre que eu posso, eu estou sempre deitado, ouvindo induções hipnóticas, relaxando, que foi uma das alternativas que eu encontrei lá atrás para poder relaxar. Então, é isso que eu quero que você faça. Como eu posso fazer as mesmas coisas de uma forma mais saudável, aqui nesse exemplo, energia, relaxar, interação social, e que outras coisas eu posso fazer nesses momentos? Mesmo que não seja só ter energia ou relaxar, eu posso fazer outras coisas diferentes. Essa é a tarefa que você vai fazer, porque isso aqui você está mapeando o estado atual, e aqui você está mapeando o estado desejado também. Então, que de outras formas mais saudáveis, começar lá do alto, quais as razões, emoções e crenças sustentando minha escolha de ser mais saudável? Por que eu quero ser mais saudável? O que está sustentando isso? Responde, quais são as grandes emoções, crenças e razões
em geral, para eu ser mais saudável. Depois, que de outras formas mais saudáveis eu vou buscar o que eu buscava. Ou seja, se era relaxar, como relaxar mais saudável? Se era conectar-me socialmente com pessoas, como fazer isso de forma mais saudável? Se eu assalto a geladeira para sentir emoções boas e me sentir preenchido, como eu posso ter emoções boas e me sentir preenchido de uma forma mais saudável? E ter planos e executar isso, e botar isso em prática. Exemplo, depois do almoço, chá digestivo, exercícios respiratórios para ter energia, por exemplo, ao invés de fumar. Momento 2, novas escolhas. Diante do problema, respirar e imaginar passos para solucionar o problema, fora do meu corpo. Alongamento. Ou seja, se você tentava, por exemplo, usar cigarro para pensar nos problemas, muita gente ficava fumando, por exemplo, ou bebendo, diante de problemas. Então, use técnicas de PNL, por exemplo, o switch, coloca a coisa no cinema mental atrás de uma barreira de vidro, o problema fora de você, você assistindo enquanto você relaxa, alonga e tal, você está vendo o problema lá atrás de uma parede de vidro, ensaiando soluções para ele, não dentro do seu corpo, mas lá atrás da coisa de vidro, ao invés de usar, por exemplo, quer botar alguma coisa na boca no início, então, em vez de botar droga, cigarro, use chás, por exemplo, né, alguma coisa que não te faça mal. Né, algumas pessoas, por exemplo, começam a trocar o cigarro pelo vapor, que também tem tabaco e tal, mas é dramaticamente menor e melhor em todos os sentidos, tanto que muitos hospitais, inclusive em alguns países, até vendem vapor, né, para ajudar as pessoas a fazer a transição para o vapor, para já começar a melhorar, que é aquele tipo de cigarro eletrônico, ou alguma coisa assim, que ainda tem nicotina, mas muito menos. É a mesma coisa da pessoa que coloca adesivos de nicotina também. Né? Eu recomendo que você já comece as soluções, né? Que você não fique muito nesse negócio da substituição, tipo assim, vou botar alguma coisa na boca, porque aí você está mantendo aquela coisa ali. Eu não acho muito saudável você trocar muito alimento que engorda por muito alimento que não engorda. Eu acho que você tem que ver, precisa dessa quantidade, ou eu posso fazer outra coisa diferente no lugar. Eu acho interessante pensar em fazer coisas diferentes, que é para desconectar mesmo do hábito comportamental, que é uma coisa importante também. E, finalmente, aqui, escreva por 21 vezes um parágrafo, imaginando-se ter adotado mais de 1 milhão de vezes padrões de atitude e comportamentos para tornar-se uma pessoa mais saudável. Portanto, livre da adição, seja ela qual for. O que você vai ver, ouvir, falar consigo e sentir? A ideia é, chegou o futuro e eu mudei. Né? Eu repeti 1 milhão de vezes a mudança. Todo mundo que 1 milhão de vezes faz qualquer coisa já está fazendo outra coisa diferente. Então, o que eu vou ver, ouvir e sentir quando isso acontecer? Então, 21 vezes, não precisa ser 21 dias seguidos, mas 21 vezes, você vai escrever lá do próprio punho, ou digitando, se você quiser também, mas acho que do próprio punho é melhor. É você escrever, né? Essa mudança, transformação, o que você vai ter, como é que vai ser isso em detalhes. Eu sei que isso dá um pouco de trabalho, mas tudo isso você está trabalhando com o sistema reticular, você está programando a sua mente. É a sua saúde, a sua vida. A decisão é sua. Eu sei que isso dá um pouco de trabalho, mas são coisas que vão fazer a diferença. Então, eu convido você a experimentar isso e na próxima vez nós vamos começar a trabalhar a modificação do mapa mental. Nós já começamos, isso já é a modificação, mas nós vamos agir de forma mais específica na modificação do mapa mental. O que você achou, Joseph? Técnicas fantásticas, né, André? Técnica de mudança muito efetiva, realmente. A gente tem que ajudar as pessoas, né, a entenderem que elas podem se permitir, não é isso? Isso aí. Mas não tem resultado se não fizer. Tá? Eu quero enfatizar isso aqui. Você me ouvir falar isso não vai mudar você. Ouvir o Joseph dar o depoimento dele também, as coisas que ele já viu, já experimentou, não vai mudar você. Você só vai mudar se você efetivamente arregaçar as mangas e fizer essa quantidade de vezes que eu estou dizendo. Então, se você vier tentar falar comigo, não funcionou, eu vou perguntar, você fez todas as vezes, todos os exercícios que eu falei? Então, sem isso, eu não vou nem conversar com você. Porque isso é o que a gente estuda que você precisa fazer. Dá trabalho, mas é muito melhor do que ter sua vida abreviada ou seriamente danificada pelas consequências da idade de som. Então é isso, gente. Grande sucesso aí nas práticas. Ponha tudo isso para funcionar antes de continuar aí assistindo a sequência das gravações e
Sucesso aí na vida boa que você está construindo. Até logo. Até logo.